que essas soluções no-code permitem pra gente é que algumas, soluções que seriam ter isso ou aquilo, viram ter isso e aquilo. Olá! Bem-vindos ao Papo na Arena, seu podcast semanal onde a gente indica e troca ideias sobre conteúdos que a gente leu, ouviu, assistiu, sempre trazendo uma visão de produto para discussão. Eu sou o Arthur e eu tô há 4 dias no baile da Ivy, que ela acorda 3 da manhã e nada de sono. E eu sou a Ix, e para você que não tá vendo esse podcast em vídeo, o Arthur não tá debaixo do chuveiro. É só a chuva em São Paulo mesmo. Pois é. E no programa de hoje, a gente vai bater um papo com uma convidada super especial, Beatriz Kingucci, CPO da Lite. Oi, boa noite, obrigada por me receberem, é um prazer estar aqui. Já ela se apresenta com mais detalhes. E aí, Ix? Bom, deixar os recadinhos de sempre aqui, né? Não esquece de deixar o seu like, seu comentário, avaliar o episódio, independente da plataforma que você ouça, seja no Spotify, no YouTube, no Apple Podcasts. Vai lá e deixa a sua interação. Tiveram vários comentários legais aí no último episódio. A gente adora ler o que vocês mandam pra gente. E isso também ajuda aí o podcast a crescer. E se você curtiu, compartilha com um amigo. Assim o podcast chegar a mais pessoas e isso ajuda a gente a espalhar a mensagem da Arena. Falando em espalhar mensagem, tem a mensagem aí dos jabás do dia? Claro, né? Com certeza. E olha, eu vou fazer diferente hoje, porque mais de uma pessoa me perguntou: nossa, mas esse valor aí é por mês? Então eu vou reforçar aqui. Não, o preço é da assinatura anual da Arena para você assistir todos os cursos, os eventos, as palestras internacionais. Essa semana teve um com o ex-AI Product Lead da Apple. É R$799 no ano. É menos de R$100 por mês, dá para dividir de trocentas vezes lá na Hotmart. E já tem 3 cursos disponíveis para você assistir a hora que você quiser. Tem o curso de Pensamento Crítico e Analítico, que teve a 9ª edição esse final de semana. Tem o curso de Gambiarra, para você mexer com no low code lá. Tem estruturando uma área de Product Operations. E tem a tal que gringa já do Amit Rawal, que é falando sobre como usar AI para storytelling e análise de dados. E no curso que teve sábado agora, mandaram até um assim, quem é Reford perto da Product Arena? Estão deixando a gente sonhar, hein? Olha só. E, bom, relembrando, quem comprar a assinatura tem direito a todos os cursos que a gente tiver no ano, seja os ao vivo. Se não assistiu ao vivo, você assiste o gravado, a gravação vai estar lá. Se quiser nos que tiver presencial, pode ir também. E ouvinte da Arena não paga R$790. O ouvinte da Arena tem R$150 de desconto. E o link está na descrição. Dia 15/2 agora, sem ser esse sábado próximo, vai ter o curso de Growth e Marketing para PMs. Então, se você quer aprender um pouquinho, vai ter 2 feras lá. Novelino, que é Head de Growth na Pra Valer, e a Nana, que foi a primeira pessoa de Growth no PicPay, né, daqui, e hoje está no Me Poupe. Então, assina aí e bora. A gente se vê na Arena. Boa! Agora sim, bora lá pro nosso primeiro Product Hero do ano? Bora lá! Então, começando aqui, a Lite, ela foi um dos produtos que o Arthur indicou aqui no nosso bloco de produtos da semana em algum momento do ano passado, né? E aí foi passando as semanas. Em agosto que eu comecei. Então foi lá, meio pro ano, no meio do ano, assim. E aí foram passando as semanas e mais ouvintes foram mandando pra gente que a Lite passou a ser o produto da semana deles também, né? E aí quando chegou o final do ano, a gente foi compilar ali quais tinham sido os produtos mais indicados pelos nossos e dos nossos ouvintes, né? A gente se surpreendeu ali de ver a Lite no top 1, empatado com produtos mega conhecidos como o ChatGPT, o Splitwise e o Duolingo. E aí nada mais justo, né, do que a gente aproveitar que é um produto brasileiro pra gente falar mais dele por aqui, logo com a CPO da empresa. Então, Beatriz, mais uma vez, bem-vinda aí. E pra gente começar, conta pra gente um pouquinho sobre você, sua história, como você foi parar na Lite e, pra quem não sabe ainda, conta pra gente o que é a Lite. Boa!
Obrigada de novo, gente, por me receberem. Eu fico super feliz, eu também sou suspeita, porque a Lit também mudou a minha vida, não só a minha, como a do meu marido, da minha mãe. Agora eu tô tentando empurrar para mudar a vida do meu pai também. Então, pra gente é a maior satisfação, efetivamente, conseguir ter esse impacto na vida das pessoas. Na verdade, vou resumir de forma super rápida, tá? Mas eu comecei lá em consultoria, que acho que é uma super escola, né? Mas eu trabalhava com empresas, tipo, gigantes, né? Então, era outro ritmo, muito mais o planejamento em si do que a execução. E eu adorava, gostava muito. A empresa que eu trabalhava chamava Kearney. Era um ambiente super legal, uma super escola. E depois de alguns bons anos na Kearney, eu fui fazer MBA. Então, eu fui morar 2 anos fora, fiz Wharton, morei nos Estados Unidos. Lá foi a primeira vez que eu efetivamente tive contato com a palavra produto, porque até então realmente era algo muito desconhecido para mim, né? As empresas que eu trabalhava, para as quais eu fazia projeto, acabavam sendo um pouco mais tradicionais mesmo, e essa acho que era um vocabulário que mal existia no Brasil, estava começando, né, a se falar em produto, ou enfim, talvez numa bolha um pouco que eu estava por fora. Então, no MBA, eu comecei a ficar intrigada, né, com essa palavra produto, mas até então o meu plano era voltar para Kearney, depois do MBA. Acontece que a vida, né, é uma caixinha de surpresas. Na época que era para eu voltar para Kearney, veio a pandemia. Então, eles acabaram postergando um pouco, né, o meu retorno. A gente acabou postergando um pouco o meu retorno. E nessas, eu falei, putz, tô aqui, tinha acabado de voltar pro Brasil. Meus pais, meu marido, na época meu noivo, meu primo que morava com os meus pais, todo mundo trabalhando de casa, eu sem nada pra fazer, completamente descapitalizada, né? Depois de morar 2 anos nos Estados Unidos e só estudar, falei, putz, preciso arranjar aqui um emprego. Tinha uma rede, né, da minha escola, de alumni, coloquei meu currículo para essa rede, no dia seguinte um cara me falou, tô aqui, montando uma startup, acho que a sua experiência tem tudo a ver com isso, o que você acha de vir se juntar a nós? E nessas era uma startup, acho que tinha o quê? 3 meses de vida, só que era um e-grocery, no meio da pandemia. Então foi um negócio que foi muito rápido, né? Então eu fui pra Favo, nessa época, tocar o time comercial. E aí o que era pra ser só um período curto, né? Porque eu ia voltar pra Kearney e acabou se estendendo. Enfim, foi uma montanha-russa de emoções, uma época que o mercado estava completamente diferente. A gente teve uma super série A enorme, mas depois, infelizmente, né, o business acabou fechando. E foi na Favo que eu efetivamente comecei a ter mais interação com o time de produto. E aí entender efetivamente como que funcionava, comecei a identificar que tinha muitas similaridades, né, entre o que eu fazia lá atrás em consultoria, de problem solving, de quantificação dos problemas, tudo mais, com efetivamente o que era a função do produto no dia a dia. Essa coisa de gestão de stakeholders também se conectava muito. E começou a me intrigar, assim. Então, bom, depois que a Favo fechou no Brasil, ainda ficou um tempo no Peru. Nessa época que a Favo estava existindo apenas no Peru, eles falaram, poxa, Bia, você não quer tocar aqui produto para uma parte mais voltada para cliente? A gente acha que você conhece bastante, você conhece muito do business, enfim. Eu falei, boa, vamos experimentar, né? Vamos ver como que vai ser. E aí foi assim que eu fui parar em produto. A minha história na Lit, ela foi acho que uma coincidência, assim, efetivamente do destino, porque o meu marido, ele tinha sido cliente da Lit, não chamava nem Lit, chamava Life. E o meu marido era aquelas pessoas que realmente, né, tem muito efeito sanfona, tudo mais. Ele nunca tinha efetivamente mudado os hábitos pra valer ou tido uma consciência em relação ao que ele estava fazendo. Ele só parava de comer, emagrecia e depois voltava tudo de novo. E aí na Lit foi o primeiro lugar que eu vi efetivamente, né, uma mudança de estilo de vida, uma reeducação alimentar, uma seriedade muito grande, enfim. E aí corta para uma pessoa que trabalhou comigo lá na Kearney, que é investidor, né, dos nossos investidores na Lit, me indicou para a Lit e, enfim, deu um super match. Eu já tinha essa experiência pessoal muito positiva e por conta disso eu acabei aceitando tocar produto lá.
Então, basicamente, essa é um pouquinho da história. Agora, falando da Alit em si, né? A Alit é uma health tech focada em efetivamente potencializar a saúde e a qualidade de vida das pessoas, principalmente através da otimização da composição corporal, né? Então, seja para emagrecimento, para o ganho de massa muscular, que é super importante, né? Pensando aí em longevidade. Então, o nosso grande diferencial está na integração entre o que é o protocolo do Dr. Eduardo Hauen, uma análise dos dados do indivíduo e o acompanhamento médico contínuo. Então, essa abordagem permite a gente efetivamente acompanhando o que funciona, o que não funciona para cada um, identificar esses padrões de resposta do corpo para individualizar as intervenções e o cuidado com esse paciente. Então, cada paciente recebe, né, uma balança de bioimpedância que é conectada ao nosso aplicativo e isso, por sua vez, é transmitido para a equipe médica. Com isso, o médico, a nutricionista, a cientista comportamental, eles conseguem acompanhar continuamente os dados dos nossos clientes, dos pacientes deles, e eles vão oferecendo esse suporte integrado mesmo. Tá todo mundo te olhando para suas informações, seguindo o mesmo protocolo, então não ficar aquele diz que me diz. E aí, enfim, a pessoa é acompanhada tanto em consultas online, quanto principalmente no dia a dia nos grupos de WhatsApp. Pô, sou suspeito pra falar, já falei aqui, né? Mas, putz, me ajudou muito também, assim. Eu também sempre tive esse efeito sanfona e depois que eu comecei a usar a Alit, putz, ter os acompanhamentos, eu me amarro em trocar ideia com cientista comportamental, cara, muito louco, muito bom. Enfim, muito legal. Conectando um pouquinho aqui, eu já trabalhei em muitos produtos, né, que a gente chama de O2O, né, que é o online, o offline, ali, o digital, né, que é como que a galera às vezes chama, que eu tenho vontade de dar o... Mas... Eu queria muito registrar que eu odeio o nome digital. Não, eu também, só tô falando que normalmente a galera usa esses nomes, né, Mas, enfim, não é um negócio tão comum assim, tem um monte de desafio de conectar o hardware e o software, né? E a parte do componente físico, no final das contas. Conta pra gente aí um pouquinho dos desafios de fazer esse mix aí dos produtos do físico e do digital. Bom, acho que o primeiro desafio em si foi encontrar, né, essa balança, porque até a gente chegou a cogitar, putz, tem um monte de balança, né, de bioimpedância no mercado, a gente conseguiria fazer uma conexão, enfim, será que vale a pena? Mas aí, o que a gente pensou, né, na época? Bom, primeiro, os dados são o core do nosso produto, então a gente tem que ter aí uma certa confiabilidade em relação ao que a gente está falando. Segundo, já é difícil você conectar com um único produto físico, né? Agora, você garantir que não tem nenhuma diferencinha, né, entre as balanças, às vezes, mesmo que elas falem que conectam num negócio, às vezes gera uma fricção, uma dificuldade, enfim. Então, desde cedo, a gente falou, putz, não, isso é muito core no engajamento do nosso paciente, isso é muito core como dado para o acompanhamento do nosso corpo clínico, então a gente precisa garantir aí uma certa confiabilidade nisso. E aí foi o primeiro processo, né? Porque a gente foi ao mercado, testamos milhões de diferentes opções. O Dr. Eduardo Hauen, ele tinha uma Embody lá no consultório dele, super, super parruda. Então, a primeira coisa foi testar todas essas balanças, diferentes opções de diferentes fabricantes contra essa Embody e entender qual que tinha uma proximidade maior de resultados, que gerasse aí uma confiabilidade. A gente sabe, né, que a balança... O corpo é vivo, então muda de um dia para o outro. Então a gente queria alguma coisa que a gente realmente conseguisse balizar em relação a essa balança que é referência de mercado. E aí foi todo um processo, algumas boas tentativas até a gente falar, putz, é essa. Tem a complexidade logística, né, que agrega. Então hoje a gente tomou a decisão de fazer com um parceiro logístico, porque a gente falou, o nosso core não é logística, então não vale a pena a gente gerar toda uma organização logística, sendo que a gente consegue efetivamente trazer parceiros para isso. E aí acho que o desafio mais permanente, talvez, seja justamente... a gente garantir que o usuário está utilizando de forma correta, sem que a gente consiga ver ou ter muitos dados, né, de como que essa utilização está sendo feita. Então, aí o que a gente viu que é super importante é o onboarding, né, então até recentemente a gente mudou as instruções de como utilizar a balança, porque mesmo tendo vídeo, a gente pegava muito erro.
em relação a como nossos pacientes estavam usando. A gente estima que mais de 10%, né, acabava tendo uma dificuldade nessa primeira pesagem, principalmente nesse início de jornada. Isso é super frustrante, é um negócio que a gente realmente quer que seja uau, mágico. Então a gente mudou a forma, né, como a gente passa essas instruções e isso ajuda bastante. Acho que o que ajuda é o fato de a gente ter apesar de a gente ser digital, a gente tem essa proximidade muito humana, né, com os pacientes. A gente está sempre muito aberto a ouvir tudo que eles estão falando pra gente. Então a gente capta os erros de uma forma relativamente rápida, assim, é muito quente a informação pra gente, né? E aí acho que também não tem como menosprezar essa sorte, de certa forma, que a gente tem de ser algo que tá lá na casa do cliente. Geralmente a pessoa deixa no quarto, no banheiro, que tangibiliza, né, essa conexão com o estilo de vida e aí, consequentemente, com o engajamento do nosso produto. Então, tem esses desafios, requer algumas decisões que em um produto puramente digital não é necessário, mas também tem esse lado bacana aí de tangibilizar, né, um hábito. Você falou de testar um monte, essa fase de teste, qual que vai utilizar, etc. Quando eu tava na Yellow, cada semana chegava um patinete, uma bicicleta ou algum outro veículo elétrico diferente pra gente testar. E realmente era uma coisa de doido, assim, até você colocar na lista ali o que é bom, o que é ruim, o que a gente tolera, o que é possível, o que não é, qual que tá mais... O que você falou, né? Qual que é o melhor que existe aqui e qual que está mais perto dele, né? Principalmente que se for para um produto de escala, não dá para todas as pessoas o high-end total, assim. E acho que a parte que você falou da importância do onboarding e etc. é importante. E também do unboxing também, né? Que eu acho que é muito... Parece um presente mesmo, né? Quando chegar, é bem legal, assim. Agora a gente tá até fazendo umas melhoriazinhas, então quem tá entrando agora, de meio de janeiro, fevereiro, já vai ter uma experiência ainda mais bacana. Olha só. E bom, a gente tem os cursos de no-code aqui na AGAI também, na Product Arena, e se tem uma coisa que eu vejo, assim, né, como pessoa de produto, a gente olha os produtos e a gente vê, putz, aqui é o Typeform, aqui é o Calendly, aqui é o Notion, olha só, etc. Mas é muito legal ver que tá numa experiência transparente para o usuário, assim, para o usuário normal, né, assim, que não é tech savvy, assim, e eu queria um pouquinho entender como vocês encaram, assim, essa utilização mais no-code e também essa decisão de construir algo, né, codando mesmo, versus, putz, vamos pegar isso aqui, até indo na linha do que você falou da logística, etc. Pô, às vezes você pode usar alguma coisa que não é necessariamente o core, você pode usar uma ferramenta que já tem ali, né? Então eu queria entender um pouquinho desse processo da escolha aí, das decisões, de tipo, vamos para no-code ou essa parte mais core e etc. Assim, no final da conta, Arthur, a gente é uma startup, né? E uma startup num momento que não tá fácil. Então a gente tem que ser extra inteligente em relação à nossa alocação de recursos. Se eu for olhar para alguma coisa do app, óbvio que eu amaria ter tudo bonitinho, tudo desenvolvido, tudo perfeito, né? Mas eu acho que no final das contas, o que essas soluções no-code permitem pra gente é que algumas, né, soluções que seriam ter isso ou aquilo, viram ter isso e aquilo. Então, sempre que a gente vai construir algo, a gente pensa, putz, o que é o problema que eu preciso resolver? Qual que é a experiência que eu quero dar para o usuário? Quais são os dados, né, que eu preciso? Se uma solução no-code vai propiciar isso, geralmente vai ser essa opção. Então, até o agendamento, né, por exemplo, que você comentou do Calendly. Putz, a gente chegou a pensar, a gente chegou a considerar fazer uma coisa com integração, com não sei o que lá, que a gente viu que isso ia ocupar uns bons 2-3 meses do nosso time. E a gente falou, não, vamos mapear quais são os principais pontos que a gente efetivamente quer resolver, né? Como, por exemplo, a possibilidade do cliente escolher o tipo de médico que quer, que eu acho que não tinha quando você entrou, a otimização de supply para a gente conseguir maximizar essa disponibilidade dos médicos para o cliente. E aí a gente viu que algumas dessas configurações e bons processos internos, porque às vezes é a configuração e o processo interno, o Calendly mais que permitiria isso, a gente conseguiria fazer isso em 2 dias e com isso a gente conseguiria
propiciar a experiência mesmo que a gente queria para o cliente. Não necessariamente, né, com o design, mas pelo menos com a UX. Então, não aquele UI, né, enfim, ideal, mas pelo menos com a UX que a gente precisava. Então, a gente falou, não, então, com certeza, vamos por esse caminho. E aí, com isso, a gente conseguiu focar o nosso time de produto e tecnologia para outras coisas que a gente sabia que eram muito importantes também, que trariam mais valor, que também trariam valor, né, para o cliente. A própria área de dados, né, no SAP. No fim, a gente, não deixou de fazer, a gente fez dessa forma no code essa parte do agendamento para construir a área de dados no app, que hoje, inclusive, é a seção mais acessada do app. Então, é sempre esse balanço. É interessante, né, porque recentemente a gente estava até falando aqui no podcast sobre criatividade, né, e aplicar essas soluções de no-code, low-code, exige um certo nível de criatividade, né? Exige você olhar para um processo, para um fluxo e falar: eu acho que tem algo que resolve isso daqui. Você até falou, né? Talvez não resolva exatamente com a UI que a gente quer, mas eu gostei muito dessa frase, fazer isso e aquilo ao invés de fazer isso ou aquilo, né? Você ganha pace ali, né, na empresa. Total. E uma coisa que eu percebi muito é que se você fuçar, e hoje não precisa nem fuçar tanto, é só perguntar pro ChatGPT, pro um cloud da vida. Tem muita coisa, assim, que dá pra fazer, às vezes, com recursos que você já usa. Assim, o próprio Calendly, acho que a gente subaproveitava uma série das funcionalidades que a gente poderia ter com ele até certo tempo atrás. Eu acho isso super legal. Muito massa. E a gente falou um pouquinho, né, de formulários ali na pergunta anterior. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre o fluxo de cadastro da Lit, né? Porque eu acho que é parte da coisa, do desafio da empresa, né? Do desafio desse produto online pro offline, né? Também esse balanço entre pedir mais informações, pedir menos informações e como isso influencia ou não na conversão, né? Conta pra gente um pouco qual que é os desafios ali desse fluxo de entrada, né, das pessoas que vocês têm na Lit. Eu acho que a gente sabe que cada produto é um produto e o funil de aquisição tem que se adequar, né? A gente tem que adequar o funil de aquisição ao tipo de produto que a gente tem. No nosso caso, primeiro, é um produto que é difícil, né, de ser explicado, assim, é difícil sumarizar, é difícil tangibilizar, tem muita coisa por aí, então a gente precisa criar esse respaldo, essa confiança, né, junto com o cliente, essa credibilidade, esse conforto também, porque às vezes não é só uma decisão financeira, é até uma decisão meio psicológica, tipo, puta, vou entrar nessa, né, e se não der certo é uma frustração. E no nosso caso, o nosso core também é escutar o cliente, né? É individualizar o cuidado, é pegar os dados dessa pessoa e realmente fazer alguma coisa que funcione para ela. Então a gente entende que a gente precisa fazer isso desde o momento de venda, né? Até pra gente poder vender algo que faz sentido pro cliente. Que a pessoa sabe, você tá entrando aqui, não é que você vai tomar uma pílula mágica e do dia pra noite você vai perder 30 quilos, né? Então é importante a gente também ter essa questão de gestão de expectativas. E até algo que a gente chegou, né, lógico, a testar outros modelos de funil mais curtos, a gente chegou a testar até algumas coisas com, né, uma consulta online, enfim. Mas por incrível que pareça, a conversão sempre cai. Quanto menos a gente escuta do nosso cliente, óbvio, tem um meio termo aí, né? Mas assim, se a gente também quer encurtar muito e acelerar muito esse processo decisório, não funciona. Porque realmente é um comprometimento, assim, que a pessoa tá fazendo, não apenas financeiro, mas, tipo, principalmente emocional mesmo. Você falou algumas coisas aí que me marcaram bastante, assim, de ouvir o cliente, ter o feedback rápido. E, pô, eu participo de várias das comunidades da Lit e também da comunidade de beta tester, estou sempre enchendo, sempre mandando, Beatriz, olha cá. Mas, tipo, vocês conseguiram fazer isso de uma forma muito legal, as comunidades, tanto de corrida, quanto outras de dicas de receita e etc, são muito bem movimentadas, todo dia tem um monte de gente falando, interagindo lá mesmo, e também o grupo beta de usuários com as novas funcionalidades, etc. Essa semana vou contar aqui uma coisa que eu achei muito massa, até como falei com a X, que a galera deu uma sugestão lá de uma funcionalidade, não vou falar qual,
mas deu uma sugestão de uma funcionalidade e rapidinho mandaram como que poderia ficar a funcionalidade, e a galera falou, mas não tá aqui no meu app, eu já quero usar, é isso mesmo, e etc. Foi, tipo, questão de minutos, assim. E, pô, acho que isso mostra mais ainda o quanto vocês realmente walk the talk, né? Estão escutando o usuário mesmo, estão trazendo ele para perto para ajudar a construir. Então eu queria que você trouxesse um pouquinho disso, como você trouxe, né? Dessa conexão que impacta não só o custo financeiro ali, né? Uma pessoa está se comprometendo a pagar a mensalidade ali para utilizar a assinatura, para utilizar o produto e tudo mais, mas também esse apelo emocional que tem quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de qualidade de vida e tudo mais. Enfim, eu queria que você falasse um pouquinho dos desafios e do olhar de produto nisso, assim, né? Como que vocês construíram isso, pensaram em construir isso e, cara, quais os desafios que vocês têm, assim? Acho que essas comunidades são um grande acerto mesmo, Arthur. É mérito todo da equipe de cientistas comportamentais. Então, acho que isso que é legal, né? De efetivamente a gente estar numa equipe multidisciplinar mesmo, na qual não só a equipe médica de cada paciente conversa, mas na qual a gente também troca muito. Eu, de produto, troco muito com as médicas, com as nutricionistas, com os cientistas comportamentais. E isso foi uma ideia que veio do time de cientistas comportamentais. A gente falou, vamos ver o que rola. E foi super acerto, assim. De fato, tipo, as pessoas, elas engajam muito. E mais que só, tem um monte de gente falando, você vê que é enriquecedora, né? A troca é rica, assim. Acho que eu tava vendo hoje o pessoal tirando algumas dúvidas, sei lá, desde panela, até eu adoro o Elite Promoções, que o pessoal fica mandando, esse whey tá em promoção. O pessoal de corrida também, né? Trocar muita figurinha, se motiva muito quem tá começando a correr. Fala, pessoal, tô começando agora. E aí o pessoal conta as histórias. Então, eu acho que é muito, muito rico. Acho que eu vejo isso como um super acerto, assim, que veio realmente dessa provocação, né, do time de cientistas comportamentais. E o que eles trouxeram muito na época como argumento foi o processo de mudança de estilo de vida geralmente é muito solitário. Muitas vezes, inclusive, as pessoas jogam contra você que tá querendo lá comer sua proteína, seu shake, reduzir um pouquinho o álcool, enfim. Então as pessoas em volta acabam jogando contra quem tá querendo se cuidar. Isso acaba sendo um detrator de aderência e, como consequência, de desfecho. Uma vez eu até gostei muito, uma paciente me falou algo que eu achei até bonito, assim. Ela falou, é a primeira vez que eu não me sinto sozinha no processo de perda de peso. E aí ela falou, porque eu tenho aqui meu time médico me acompanhando, eu tenho as comunidades vendo que o pessoal, tipo, tá junto nessa, enfim. Então, pra gente é super legal, assim, né? Desse ponto de vista. E aí, acho que do ponto de produto em si, pra mim é uma mina de ouro, né? Porque a gente já identificou, primeiro, pelos nossos dados, que a presença nas comunidades está atrelada a um maior engajamento, retenção e desfecho. É um canal que permite a gente aprender muito sobre os usuários, então mesmo ver essa interação, você consegue pegar muitas nuances, né, da fala da pessoa, principalmente quando elas estão interagindo uma com as outras, como que elas pensam, quais são as dores, enfim, você vê o dia a dia, você acaba entendendo um pouco do dia a dia, né? E aí, sem falar na comunidade dos beta testers em si, que a gente, enfim, recruta, né, para fazer o discover, pede feedback sobre design, antes de mandar para desenvolvimento. E acho que quem constrói produto sabe o privilégio, né, que é ter esse acesso tão abundante ao usuário e conseguir antecipar e acelerar esse feedback. Então, eu prefiro 1000 vezes pegar negócio direto no design do que esperar até tá, enfim, pronto. E é surreal, assim, às vezes eu lembro que faz uns meses a gente mandou uma pesquisa quant, em 2 horas, mais de 10% da nossa base já tinha respondido, assim, acho que, nossa, eu lembro em consultoria, a gente pagava milhares pra conseguir que uma base de usuários fizesse uma resposta, e aí era todo um processo, e aí a gente tinha que esperar uma semana até ter uma amostrinha assim. Então, no nosso caso, eu realmente vejo como é super rico. Aí você perguntou dos desafios também, né? Acho que é muito de equilibrar, né, a liberdade com a moderação. Pra gente é muito importante, né, que os clientes tenham esse espaço seguro mesmo para se relacionar, para se comunicar, para também ter uma relação de transparência com a gente. No beta testers mesmo, às vezes a gente manda o pessoal falar, não gostei, tô com bug,
Outro dia uma cliente falou, tô muito chateada com vocês, porque vocês mudaram o plano e nem me avisaram. Enfim, eu acho que outros lugares se assustariam com isso, né? Falarem, ai não, melhor não ter comunidade, porque as pessoas fazem motim, porque as pessoas fazem não sei o quê, por causa... Mas a gente gosta de ter essa relação transparente, a gente acha que a gente tem que intervir, óbvio, faltou, né? Tem alguma informação incorreta, tem algum comportamento desrespeitoso, óbvio que a gente vai intervir. Outro dia eu intervi numa porque eu comecei a ver um papo sobre medicamento e eu falei, não, papo sobre medicamento precisa de ser com médico, né, entre pessoas. Então eu falei, pessoal, ó, falem com os médicos de vocês em relação a isso. Mas a gente tende a deixar muito livre. Realmente, o que é legal pra começar uma comunidade, requer muito mais esforço. Então a gente tinha que, tipo, mandar material, mandar coisa. Mas depois de um tempo, ela ganha uma vida própria. E geralmente a gente tem, assim, o legal da LIT é que quase todo mundo vive um pouco, né, da LIT em relação aos hábitos e tudo mais. Então todo mundo tá lá nas comunidades, não precisa ter uma pessoa olhando e falando, eu sou a moderadora da comunidade, a gente acaba vendo muito que se surge qualquer coisa, assim, alguém da equipe fala, pessoal, ó, tal ponto na comunidade, é bom um médico falar, ou pessoal, eu já responde lá na própria comunidade, então acaba facilitando pelo time, né, que a gente tem. Nossa, demais. Falando também ali de coisas do app da Lit, dessas interações talvez aí com a comunidade e tal, vocês têm alguns cases de remoção de features, né? Tipo o Dark Mode no app, e a gente sabe quanto matar feature é difícil, né? Acho que nesses anos de produto aí, a gente conta com muito mais mãos as features que a gente lançou do que as features que a gente matou, né? Então, como que é pra vocês esse processo de matar coisas? E aí, aproveitando até o gancho da última pergunta, né? Como que é o processo de comunicar isso com a comunidade, ou receber esse feedback deles de vamos matar, não vamos matar, matamos, e aí como que a galera recebe? Fala um pouquinho pra gente da experiência de vocês com isso. Acho que assim, uma coisa que facilita isso, do ponto de vista de decisão de produto, é que na Lit, como empresa, a gente tem essa cultura de não se apegar ao que a gente fez. Se a gente tomar alguma decisão que não tá funcionando, que não deu certo, que não tá tendo tração, a gente, tipo, tudo bem, ó, aqui investimos esse tempo todo, deu ruim, ou não tá funcionando mais, não tá valendo a pena. Então, tem um pouco desse estímulo cultural, né, da empresa mesmo, que facilita muito esse processo. E em produto volta, né, aquela questão de alocação de recursos. E o que a gente vê muito não é só o custo, não é só o custo de desenvolvimento, mas a manutenção, a distração, a morosidade, algum processo, que às vezes tem um negocinho aqui, vai, então precisa, tipo, fazer, enfim, todo um workaround pra enfim, conseguir fazer ou conectar com isso, enfim. A gente vê que isso é um ponto que pega, assim, no dia a dia, quando você tá lá tomando muita decisão e uma coisa tá consistentemente impactando essa decisão, putz, vale a pena repensar se isso faz sentido ou não. Se tá trazendo valor, beleza. Se não tá, ou se é um valor que não vale o custo, a gente tira. O modo escuro, por exemplo, é algo que a gente via que acabava trazendo o nosso processo de design, que a gente tinha até outro dia um design, agora a gente tem 2 designers, e só eu, né, de produto mesmo, e com uma certa frequência acabava gerando algum reporte de bug, porque um botão tava na cor errada, então, né, assim, o pessoal de design tinha que pensar na tela pro modo escuro. Aí eu tinha que testar, o time de dev também tinha que testar, tipo, duplamente, porque às vezes é um botão que falta que trava o usuário. E às vezes a gente não pegava algo, o usuário ficava travado numa tela. Então, assim, a recorrência de mini probleminhas que isso tinha acabava gerando uma morosidade mesmo no nosso processo de design e de desenvolvimento. Um exemplo, né? Mas acontecem, enfim, outras coisas. O nosso perfil de acesso acaba sendo mais, né, na parte da manhã. Então, pelo menos aquela coisa do brilho na tela à noite não era tão problemático. Então, a gente preferiu ser sincero conosco mesmo, com nossos clientes, e assumir que, dada a quantidade de coisa super legal que a gente tem para fazer e que pode trazer mais valor, fazia mais sentido nesse momento de companhia que a gente estava simplificar o nosso processo de design, de desenvolvimento, de teste,
para ter um produto muito incrível para todo mundo. E aí, voltando, né, ao que você comentou lá da comunidade, é muito legal que eu soltei lá a informação, falei, a gente tá pensando em descontinuar, coloquei, né, os motivos, fomos super transparentes e não teve uma reclamação. O pessoal até manda coraçãozinho, palminha, fiquei até feliz, assim. E aí você já tem um cheiro, né? Isso é uma coisa, putz, isso aqui o pessoal não vai gostar. Isso aqui é algo que o pessoal consegue viver bem sem. Então, foi um pouco desse, assim, o nosso processo. A gente já descontinuou também outras coisas, mas sempre tá um pouco atrelado a esse processo decisório de alocação de recursos. Show de bola, puta, vários insights, ideias aqui nesse papo, né? Bom, bora pro nosso bloco papum? Bora. Então, bora começar. Essa é a parte que eu tô mais tensa. Não fica não, é tranquilo. Pode ficar aí que é de boa. Então vamos começar com uma bem tranquila, que é, Beatriz, pra você, o que é gerenciamento de produto em um tweet? Eu acho essa a menos tranquila. Então começamos complicado já. Eu gosto muito de uma frase, que é um cara que eu sigo no Twitter, o Shreyas Ghosh, acho que fala assim, que ele fala, que é: gerenciar produto é simples, mas é difícil. E pra mim é um pouco dessa coisa do tweet. Então eu acho que essa vai ser a minha frase. Gerenciar produto é simples, ou pelo menos deve ser simples, mas é difícil. Não é fácil, né? Na verdade, ele fala, não é fácil. E qual que você acha que é a principal habilidade de uma pessoa de produto? Eu acho que é ter muita empatia e ter um bom modelo mental. E você tem algum livro para recomendar pra galera? Não precisa ser um que você esteja lendo agora, pode ser, assim, livro favorito. Eu amo ler, gosto muito. Posso falar dois? Um de ficção e um pouco mais de trabalho? Pode ficar à vontade. Eu li recentemente Torturado, que é um livro de um autor brasileiro, chama Itamar Vieira Júnior, e eu achei, assim, uma obra-prima. Fazia tempo que eu não me encantava tanto com um livro. Eu gosto muito, fazia tempo que eu também não lia ficção, principalmente de um autor brasileiro, e eu fiquei encantada, assim, achei lindo, assim, me fez bem. Eu particularmente gosto muito de ler, até pra sair um pouco do modo, né? Eu sou uma pessoa muito mental, então pra mim ler é super bom nesse sentido. Então, ler uma ficção com um texto bonito, melódico, assim, pra mim fazia tempo que eu não me apaixonava, assim, não me encantava tanto por um livro. E mais, assim, de trabalho, eu gosto de um que não é diretamente de produto, mas que é aquele Ride of a Lifetime, do cara que era CEO da Disney, o Bob Iger. O que eu gosto nele é que ele sintetiza muito o que é uma visão estratégica para uma companhia e qual que era a decisão estratégica que eles tinham, qual que era a visão estratégica que eles tinham para a Disney no momento que ele assumiu e como as decisões que ele foi tomando ao longo do tempo, o time que ele foi formando ao longo do tempo, se conectava com essa visão. Eu acho que a gente, principalmente startup, né, que é tudo muita coisa, às vezes a gente acaba confundindo muito o estratégico com o tático. E eu gosto muito desse livro que te dá muita clareza, tá? Isso aqui é uma estratégia, isso aqui é um fio condutor, e aí como que eu vou tomando decisões que se encaixam nisso. Então acho que essa é a minha escolha de livro. Vou colocar na lista aqui, ó. Você tá assistindo alguma série no momento? Ou mesmo se tiver alguma pra recomendar aí pra galera? Eu tô entre séries, inclusive aceito recomendações. Tô esperando, vai lançar White Lotus, né, a terceira temporada, tô curiosa. Nossa, eu vi hoje que vai ter mais uma temporada. Eu adoro, mas assim, a série que eu mais gosto da minha vida é Succession. Não sei se é clichê, se não é, mas eu amo essa série. Amo. Succession é maravilhoso. Se até algum ouvinte que não viu Succession ainda, assista Succession. É maravilhoso. E você tem alguma indicação de música ou artista aí pra galera que tá tocando no seu Spotify, no seu MP3? Eu não sou uma pessoa muito musical, assim, eu sou zero fico ouvindo música, assim, no meu dia a dia, mas eu vou homenagear meu pai com a música favorita dele, que é uma música linda, do Beach Boys, chama God Only Knows. Não é uma música religiosa, é uma música linda. Olha só.
Recomendação homenageando aí, ó. Tá vendo? A Arena também é homenagem. E Foi a música que eu primeira cantei no vez. meu casamento, então é a primeira música assim também que me veio na minha cabeça. E primeira vez que alguém indica Beach Boys também aqui. Essa música é linda. Qual coisa que você não abre mão da sua rotina? Vou falar uma coisa mais recente, assim, que eu incorporei e espero nunca mais largar. Que é não levar o celular pra cama, não levar o celular pro quarto à noite e ficar a primeira hora do dia sem pegar no celular. E eu tenho aproveitado muito esse momento do meu dia pra ler. Então, eu sempre tive muito hábito de ler à noite, mas aí você tá muito cansada. Tipo, eu sempre acabava pegando no sono. E agora eu tô com esse hábito de leitura matinal. Então, pra mim, esse detox aí, apesar de eu trabalhar, principalmente, eu acho, eu trabalhando com produtos de tecnologia, putz, tem feito uma diferença enorme, assim, na minha vida. E, pra gente fechar, passou rápido, hein? Foi tranquilo. Qual que é o seu produto favorito? Não vou falar lit, Não né? pode falar lit. Não pode roubar. A gente esqueceu esse disclaimer, não pode falar o seu produto, né, de fato. Não pode roubar, mas eu vou falar o Kindle. Que aí, até falando, né, no mix, a gente tava falando do mix do físico com o digital. Putz, eu sou fãzaça, assim, do Kindle. Uso muito, uso todo dia, então acho que não tem como ser outro, não. Pode ser Kindle? Pode ser Kindle, com certeza. Inclusive conecta aí com tudo que você falou. E já indicaram, né? Acho que já teve mais de um Product Hero que falou do Kindle. Depois a gente vai olhar aqui no Data Arena. Eu acho que teve sim. Não, e conecta, né? Tipo, a indicação de livro, esse momento que você tá tirando aí do dia pra ler. Inclusive, até, né, conectando com indicação de livro, aquele Working Backwards, ele também fala um pouco, né, da concepção do Kindle, de que eles fizeram. Então é super legal aí também pros fãs de Kindle. Show de bola! E a gente vai aproveitar essa deixa pra fazer o nosso momento de produtos da semana também, né, Arthur? É isso. Hoje você que começa, tá? Tá lá na pauta, bonitinho, seu Aqui, nome lá em primeiro, eu viu? Eu vi. Boa! O meu, cara, eu falei que ia ter uma hackathon, né? Essa semana aí que passou no trabalho. E aí, por conta da hackathon, eu explorei muito diferentes ferramentas aí para prototipar coisas, para tirar a coisa da cabeça e botar ali na tela rapidinho. E as duas que mais me chamaram a atenção, assim, o que eu mais usei durante essa semana foi o Lovable. Pra mim, ele foi o que funciona melhor ali para criar um negócio bonito e seguir bem um prompt de segue esse design aqui e constrói em cima desse design. Então, gostei muito dele. Depois dá para você levar para uma IDE, se você quiser codar. E o Cloud Artifacts, então a possibilidade de você rapidamente ali no próprio Cloud ele já codar e compilar um negocinho. Então, eu queria fazer uma interação num botão especificamente, fazer um brilhozinho ao redor do botão, assim, e aí pedi pro Claude, fiz umas 2, 3 prompts ali, ele conseguiu acertar. E aí era só pra mostrar pro designer, tipo, isso aqui mesmo que a gente tá pensando? Então beleza. Ficou pronto, jogamos fora, da hora. Então, Lovable e o Cloud Artifacts aí. Uma dúvida, porque eu não tô pagando o Cloud. O Artifacts, ele tá free? Tá free. Eu também não pago, não. Boa. Mas você consegue compartilhar, depois que você monta o Artifact, você consegue consegue compartilhar, né? Isso, E mesmo eu acho que a limitação consegue compartilhar. Eu acho que a limitação é que você não consegue deixar ele privado, tá ligado? Então, okay. Mas eu acho que é isso, mas deu pra compartilhar. Funciona. Legal. O meu vai na linha parecida que foi o O3 que o GPT lançou, o modelo novo. Eu tô fazendo um filho. E eu, ao contrário do AX, eu tô raiz. Eu tô fazendo direto no Xcode mesmo, porque eu falei, não, eu quero fazer primeiro no mais difícil aqui, eu não entendo bolhufas de código, então eu quero fazer aqui, e depois eu vou aprimorar, e eu vou usar as outras ferramentas aí, tipo Lovable, tipo o Cursor e outras aí que tem. Caraca, por que você tá fazendo no Xcode e não tá fazendo negócio React Native, velho? Por que você tá fazendo isso com você mesmo? Ué, porque eu quis, cara. Porque eu quis fazer o mais difícil, sofrer mesmo, assim, ó, pra aprender direito. E aí, eu comecei a fazer semana passada. Cara, o O1
entrou num loop. Ele conseguiu fazer o app lá, conectar as telas. Aí eu montei, só que ele não conseguia conectar por nada com o Supabase. Por nada. Porque se for fazer, eu tô fazendo direito. Já tem o banco de dados, pá, tá, em breve vai estar no link aqui na App Store, mais próximo de você. Mas, aí, cara, pô, o O3 lançou e no dia, coincidentemente, no dia que ele lançou, eu tava mexendo no computador e falei, pô, beleza, vamos em 1 hora, velho. Em 1 hora eu fiz do zero tudo que eu tinha feito no O1 e conectado com o Supabase. Já. E outras funcionalidades também. Então, assim, definitivamente, o A3, eu estourei o limite, aí ele já me recomendou o Pro, né, espertinhos. Agora pague só 10 vezes mais. Só 10 vezes mais. Mas isso é uma parada que você não pode usar o modelo o O3 High lá, que é o melhor, mas o O3 Mini lá, que é tão bom quanto, tá rolando também. Então, é isso. Fica aí minha recomendação. Eu conto meu app. Aguardemos. Eu comecei a trabalhar no app também hoje, então quem sabe eu também não trago um tá vendo? Cheio de appzinho. Eu começo um monte de coisa e nunca termino, né? Então não vou nem prometer, nem dizer o que é. Mas o que a galera mandou pra gente essa semana? Ó, a Marina Fernandes mandou o chatbot de acionamento da Porto Seguro. Ela falou que resolveu tudo lá e mesmo sendo uma situação ruim, ela não passou nenhum perrengue. Tivemos 2 pessoas que mandaram o DeepSeek aí, que tá agora disparou na liderança. A Camila Meneghetti e o Bob mandaram o DeepSeek. A Bia Saito mandou o Duolingo. A Larissa Souza mandou o Scooby. A Isabela Oliveira mandou o TreeCount. A Yasmin mandou o Notion. O Glauco. O Notion aí, ó. Tá vendo? Só a gente falar. Eu dei uma risada porque você é muito hater do Notion. Aí as pessoas mandam. Eu sinto que elas estão te agredindo. O Glauco mandou o Waze, que ele falou que especialmente é a funcionalidade que agora dá pra marcar onde parou o carro. Pô, isso é bom, hein, velho? Teria me salvado uma vez, eu tava na praia e a gente ficou 1 hora rodando pra achar o carro. A gente não sabia onde ia parar. E um usuário anônimo mandou aqui o carteira digital de trânsito, ele tomou uma multa e resolveu tudo pelo app, falou que tá funcionando mó bem e é isso aí. Eu ia te marcar aqui falando, pô, você esqueceu a pessoa aqui na tabela, mas não, usuário anônimo. Foi usuário anônimo. Tudo bem. É isso! Continue mandando pra gente os seus produtos da semana, a gente gosta muito. E vamos ver se alguém aí desbanca o DeepSeek, né? Nas próximas semanas, porque o líder disparou. Os primeiros programas do ano aí, o líder disparou. Aliás, eu amei o episódio que vocês fizeram, viu? Ficou muito bom o episódio do DeepSeek. Obrigado. Olha só. E com isso, a gente vai chegando ao final desse primeiro Product Hero do ano. E aí, queria mais uma vez agradecer, Beatriz, o seu tempo aí, você ter tirado essa horinha para bater esse papo com a gente, pra contar toda essa experiência aqui para os nossos ouvintes. Tenho certeza que eles vão curtir pra caramba o programa. E queria deixar esse espacinho final para você. Se quiser deixar algum recado aí, fica à vontade, o espaço é seu. Boa, imagina, super obrigada. Foi um prazer enorme participar aqui com vocês. Também passou super rápido, nem percebi o tempo passando. Espero que tenham gostado aí de conhecer um pouquinho mais da Lit, principalmente. E acho que é isso. Quem não conhece a Lit ainda, onde que vai para conhecer? Pode ir no site www.lit.com.br, segue nosso Instagram também, que é Lit Saúde. Tem lá uma série de conteúdos super relevantes do nosso corpo clínico, dos nossos clientes. E é isso. Show de bola. Beatriz, muito obrigado, foi show. Pô, passou voando aqui. O tanto de quases que você falou que a gente anotou aqui que vão virar cortes. Entrou top 3 ali, pelo menos, hein, aí. Olá! Quando tem muito corte, é sinal que o programa foi bom. Pois é. E antes de terminar, só mandar um salve para quem comentou o último episódio, né? A gente falou, mas esqueceu de falar nominar as pessoas. A Debs Patrício, a Vanessa Carla. E aí, a Vanessa já falou para você, ela comentou lá para você falar logo a gente tem um bloco no episódio de você falando do hackathon aí, hein? E o Ronald falou que, né, no último episódio a gente falou que a gente não tinha vivido o momento do Netscape, e ele falou, eu vivi como um adulto jovem que sou, então... Tem os ouvintes em todas as faixas etárias, né?
Abraço pra galera. E comentem aí também esse episódio aqui. Manda pergunta aí pra Beatriz, depois a gente manda pra ela também. E contem aí o que vocês acharam desse episódio aí. E é isso. É isso, último recadinho, segue a gente também lá nas redes, @ProductArena, @ArthurClose com K, @X. E semana que vem tem mais. É isso, a gente se vê na arena. Valeu! Valeu!